Falei que o WJ mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar falando o que eu achei do filme Troll. O filme Troll aí da Netflix, né? O Troll da Montanha aqui no Brasil. Eu finalmente assisti ele, eu tava enrolando pra assistir, eu não tava muito afim de assistir. Mas eu vi e eu vou falar o que eu achei dele. Primeiro, eu tava enrolando muito porque o que eu acho do Kaiju Troll. Muito sem graça. O Kaiju Troll é a mesma coisa que eu acho do Sanda e do Gaira. Eu acho eles extremamente desinteressantes. Eu não tenho interesse nenhum neles. Eu acho muito sem graça, não vejo graça nenhuma, é basicamente isso. Indo agora pro que eu achei do filme em si. Eu não vou falar que o filme foi ruim, ele não é necessariamente ruim, mas se ele é bem fraco, ele tenta ser o que ele não consegue ser. Vamos dizer assim. Bem, primeiramente o filme ele tem muita inspirações muito claras no Monsterverse, principalmente em Godzilla 2014 e Kong Skull Island de 2017. Vamos lá. Algumas cenas são mais inspiração, outras cenas parece que eles realmente tentaram refazer as coisas mais uma cópia mesmo e não consegue. A primeira coisa é que o filme ele já tem não faz sentido, umas coisas não se encaixam. Por exemplo, lá no filme acontece um acidente na montanha, então tem as pegadas lá do Troll e ele chama a protagonista lá. E lá na sala de investigação estavam falando: devem ter sido explosões de gás embaixo da montanha, coisa do tipo. Explicações mais, digamos, lógicas, o que seria levado contra umas explicações mais lógicas. Mas aí a protagonista fala: não, isso são claramente pegadas de alguma criatura. Aqui no vídeo nós podemos ver que é uma criatura. É claramente uma criatura. Se vocês não forem acreditar em mim, eu não trabalho com isso. Beleza, se ela tinha certeza que era uma criatura, depois ela vai falar com o pai dela lá. E o pai dela fala que é um troll. E ela começa a falar que isso é conto de fadas, que não faz sentido, não é um troll. Então ela não acredita quando o pai dela fala, mas ela que leva as coisas pra ser uma criatura. E se já é uma criatura gigante, por que não acreditaria só porque o pai dela tá falando? Então tem umas coisas assim que não se conectam bem. Isso daí eu achei que me incomodou bastante no filme. Na questão, falando no pai da protagonista, eles tentaram fazer um Joe Brody, que é o Bryan Cranston, né, o Walter White lá, do Godzilla 2014, eles tentaram fazer um Joe Brody, mas não funciona, eles não conseguiram. Foi bem uma cópia mesmo, e não conseguiram fazer. Eles chegam lá ali, quando o Ford vai lá pro Japão e vê o pai dele lá teorizando as coisas sobre os mutos e tudo mais, que ninguém acreditava nele. Em 2014, no Godzilla, é uma coisa bem feita, mas nesse filme eles tentaram claramente copiar isso daí, pelo menos eu vi dessa forma, e não funcionou direito, não funciona. Nesse filme não foi muito bem construído isso daí. Os personagens não tem nenhum que cative em si. Os personagens são completamente esquecíveis, são chatos, inclusive. Não tem nenhum personagem realmente legal. A interação entre a protagonista e o pai dela no começo parece que estavam indo pra um lugar bacana, só que eles só simplesmente jogam fora e deixou um relacionamento muito estranho entre os dois depois. E dá pra ter construído uma coisa bacana, mas se eles não fazem isso... Tem uma personagem que é uma hacker lá, que ela simplesmente podia não existir. E a cena dela pareceu muito uma sensação de que o filme tinha uma checklist de clichês pra fazer e tinha que ter o clichê da hacker, por isso eles só colocaram lá pra preencher essa checklist. Pareceu muito isso daí. Outras coisas que o final do filme tem uma operação meio, talvez inspiração de Shin Godzilla, talvez não, eu não sei dizer. Lembra bastante. E o final do filme em si lembra bastante o Godzilla de 1998, o final do filme. E tem uma pós-créditos que lembra muito o final, a cena final do Godzilla 98 com o ovo rachando. Tem uma cena muito parecida que dá a mesma vibe. Tudo bem. Falando em Godzilla 98, eu achei que esse filme lembra muito o Godzilla 98. A questão é que eu gosto bastante do Godzilla de 98, é um filme legal. Esse daí eu só achei um filme meio chatinho mesmo. Não é ruim esse filme, mas ele não... é pior que o Godzilla 98. Eu gosto bastante do filme de 98, esse daí eu achei meio canseiro. Vamos falar agora de coisa boa. O Troll, o CGI do Troll, ele tá muito bem feito. O personagem do Troll não é ruim também, eles estavam fazendo... é um personagem bacana, que não é exatamente um vilão, mas ser visto como um vilão. Mas isso daí também é o momento que a protagonista percebe que ele não é necessariamente do mal e tudo mais. É lá no final do filme, tipo...
quando não podia se fazer mais nada, o que tudo bem, mas foi algo tão repentino, não se sentiu muito natural. Mas enfim, o Troll ele é um kaiju bacana, eu não gosto, mas tipo, o personagem dele é bacana, tá? Embora tenha claramente inspirações de King Kong também, mas enfim, é um personagem bacana. E o CGI tá lindo, o design tá ok, mas tipo, o CGI é muito bonito, realmente. Falando em King Kong, tem a cena lá dos helicópteros que é claramente, se não inspiração, talvez seja uma cópia, não sei. Mas claramente veio lá de Kong Skull Island, isso é claro. Mas não que seja ruim também, é uma cena bacana até. A parte de que você querer pegar um kaiju e criar um kaiju com uma mitologia baseado no folclore cultural de tal região, isso é muito legal. O Monsterverse tenta fazer isso, mas não é algo tão relevante no Monsterverse. Mas esse filme aí, ele foca nisso e é uma ideia bacana. Uma pena que não foi executado da melhor forma que poderia ter sido. Enfim, o filme em geral, eu diria que é um filme bacaninha, não um filme que eu vou assistir de novo. Eu acho que Shin Ultraman conseguiu ser melhor do que ele, porque Shin Ultraman, por mais seja também bem chato, as lutas de Shin Ultraman são muito divertidas. Esse daí é só meio canseiro, assim. Vai ter uma continuação, aparentemente, e o filme tá indo bem, então agora vai sair pro pessoal da equipe do filme. Mas, sinceramente, eu acho que foi um filme bem fraquinho e um filme, assim, que vai ser esquecido eventualmente no meio de tanto filme de kaiju, ainda mais com nomes grandes como Godzilla, King Kong, tendo várias obras recentemente. Mas enfim, o que vocês acharam dos filmes? Gostaram ou não? Como eu disse, é um filme... Vale a pena assistir uma vez, mas é chatinho e é só mesmo pra você conhecer um pouco mais sobre kaiju. Um kaiju jamais sair da cultura pop, mas não é que você vai... Não acho que vai ter muitos fãs desse filme, não é um kaiju que vai ter uma fandom grande, é bem esquecível. Mas enfim, demais é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram, até o próximo vídeo, falou!